Fala, galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast pra conta, levando aí a galera pra vocês em entrevistas bacanas, dos moradores, dos influenciadores, dos empreendedores, da galera aqui do nosso bairro e das nossas adjacências. Então não se esqueça de compartilhar com a galera aí que você conhece esse link para poder as pessoas conhecerem um pouquinho das histórias aqui dos nossos moradores, influenciadores, da galera aqui das nossas adjacências, certo? E também comentar quem você gostaria de ver aqui, certo? Ativa aí as notificações, dá aquele like e compartilha bastante. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter esse podcast aí e levar essa mensagem bacana aí para vocês aí. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis para vender, para alugar, tá pensando em fazer colocar para administração, ou para vender, ou para alugar, fala com a Fácil Imóveis, que eles têm imóvel aqui no Conjunto Ceará, em todo Fortaleza. Garanto, você não vai se arrepender. Fácil Imóveis, estamos juntos. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Tá precisando dar aquela lavagem completa, higienização, fazer aquela parte de lavagem do chassi? Dá uma passada lá na Trevo, que eu garanto que eles vão estar te atendendo, vão estar verificando lá a melhor opção para você. E tem todo tipo de lavagem e também eles trabalham com os melhores produtos da Vonix, viu? Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida. Tá pensando em fazer, ó, canecazinha para presentear alguém, gravação de garrafa a laser, agora parte de plotagem, fazer a parte de modernização da sua fachada, vai lá na Copiadora Central, que eu garanto que eles vão estar te atendendo, tira foto 3x4, tudo que você imaginar em termos de gráfica, aqui no Conjunto Ceará, a Copiadora Central tem. Tamo junto, meu amigo, galera aí da Copiadora Central, um abraço. Ponte da Tapioca, aonde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Quer comer um tapiocazinho, um cuscuz, uma buruaca, tomar um sucozinho, um café, um cappuccino? Vai lá no Ponte da Tapioca, que eu garanto, você não vai se arrepender. O João Paulo, proprietário de lá, cara, gente boa demais. Você vai estar conhecendo ele, eu garanto, você não vai se arrepender. Lá tem bolo, tudo que você imaginar. Vai lá, se você não conhece ainda, eu garanto, você não vai se arrepender, é muito bom. E Carteiras Moranga, olha só, você que tá precisando trocar a sua carteira, tá com aquela carteira velhinha, já descascando, aquelas que é só couro sintético. Aqui é couro legítimo, Carteiras Moranga, estilo slim, você coloca cartão, tem também chaveiros, tem cinto, então você não pode perder. Quer fazer aquela renovação? Tem vários modelos de cores, tem preto, tem marrom, tem cinza. Elton aqui esse é o marrom, é o café. Marrom e café, certo? Então, e o caramelo. Caramelo é esse aqui, né? Olha, coisa linda. Então, assim, eu garanto, você não vai se arrepender. Couro legítimo, feito à mão, artesanal, viu? Então, se você tá precisando aí trocar sua carteira, aquele chaveirinho, aquele cinto, entre em contato aqui do lado, ó. Tem um QR Code que você vai direto pro Instagram e vai ver lá todos os modelos e opções e entrar em contato lá com as Carteiras Moranga. Tamo junto. Obrigado aí pela confiança. E estou aqui com uma convidada muito especial, que veio aqui contar um pouquinho da sua história e comemorando também seus 10 anos de carreira. Yasmin, minha amiga, muito obrigado, certo, por compartilhar com a gente, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí na parte do esporte e a gente perguntar muitas coisas, muita curiosidade, né, para saber um pouquinho aí como é que foi sua trajetória e tá sendo sua trajetória aí no esporte. Pessoal de casa, a câmera é sua. E aí, galera de casa, tudo bem com vocês? Velho, 10 anos, né? Na verdade, minha vida sempre começou, foi uma luta, né? Então, eu comecei no esporte aos 14 anos de idade, mas desde cedo sempre lutei pela vida, lutei assim quando eu nasci. Poucas pessoas sabem, mas eu lutei para sobreviver. Minha Sim. mãe mesmo sempre me fala que eu já nasci lutando, porque eu nasci eu já fui diretamente para UTI com dificuldade respiratória. Então eu passei mais de um mês na UTI. E os médicos deram rapaz, ela tem poucas porcentagens de sobreviver. E graças a Deus estou aqui, me tornei atleta, então isso é muito bom. Como foi o começo, Yasmin? Tipo assim, tô lá com uns 14 anos, 13 anos, 14 anos, né? Conheceu a parte de modalidade de entrar na parte do esporte. Foi alguém que te levou? Como foi que, assim, tu sentiu esse desejo de
de conhecer a primeira vez, de ir lá participar a primeira vez? Contei lá no início pra gente poder vir pra hoje, a história de hoje, né? Como você tá aí à frente aí, campeão e tal, pra gente conhecer um pouquinho. Na verdade, eu fui pro esporte mais pra defesa pessoal. Sim. Depois que eu presenteei minha mãe sofrendo violência doméstica, aos 13 anos de idade. Então, isso, acho 12 anos, mais ou menos, eu era mais novinha. Então, isso me levou a ir pro esporte para defesa pessoal mesmo. Quando eu cheguei e conheci o esporte em si, comecei a gostar e veio o sonho de ser lutadora. Mas essa gana mesmo foi mais por defesa pessoal. A partir do momento que eu vi minha mãe sendo agredida, eu só queria saber fazer algo, sabe? Então, isso me fez ir pro esporte. Imagina, porque aquele impacto, né, que de uma certa forma você presenciou, acabou mexendo com você, né? E qual foi a primeira modalidade que você, assim, quis, se interessou? Porque geralmente a gente se interessa por uma certa de modalidade, né, para poder participar. E a primeira modalidade que você se interessou, qual foi? Foi primeiro pelo Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai. Na verdade, nas minhas primeiras lutas de MMA, eu só sabia um pouco mais de Muay Thai, eu não sabia muito Jiu-Jitsu. Então, eu fiz minhas primeiras lutas no kickboxing, que é quase um Muay Thai, só que são regras diferentes, e depois que eu fui pra MMA. Legal. E pra quem não sabe, a Yasmin é moradora aqui do nosso Genibaú, das nossas adjacências aqui do ladinho aqui, né, do Conjunto Ceará. É um atleta aí que tá em ascensão, crescendo muito bastante. A gente conseguiu, né, colocar na agenda dela um tempinho pra vir aqui pro nosso podcast, contar um pouquinho da história dela e levar aí essa história bacana pra vocês aí de casa. Yasmin, e aí você foi pra parte de aprender um pouco no Muay Thai e tudo mais, e você sentiu a necessidade ou então interesse por competir de uma modalidade? Porque assim, geralmente, como você disse, né? Foi um pouco para a parte de defesa pessoal. Só que aí, queira ou não, vai gostando, vai vendo que também tem um pouco de habilidade, né? De realmente dom, né? Talento, né? Para poder estar naquela modalidade. E como é que você decidiu ir para um pouco outras modalidades e também para a parte mais profissional do esporte? Na verdade, tinha isso no meu coração. Quando me perguntava o que é que eu queria ser, eu disse que eu queria ser lutadora, não sabia como. Oh, é sério? Sério, quando eu comecei no projeto, eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Eu acho que, se eu não me engano, o nome do projeto era Projeto Acreditar, que era o projeto do Valmir. Então, eu comecei lá no projeto e o bebezão dava aula nesse projeto. Sim. Aí a gente estava até lembrando que teve um momento que ele perguntou o que as pessoas queriam ser. Então, ele me perguntou o que é que eu queria ser. E eu falei para ele que eu queria ser lutadora. E na época a gente treinava 2 vezes na semana. Aí foi daí que eu fui pro Maju. Que o Maju já não era projeto, era aulas mesmo comerciais. Então, só que lá a gente treinava de segunda a sexta, já era melhor. E quando eu cheguei lá no Maju, com 2 meses eu lutei. A tua primeira luta? Minha primeira luta foi com 2 meses eu lutei. Aí eu novinha, eu lutei minha primeira luta de kickboxing. Aí depois daí eu disse, é isso que eu quero. Aí pronto, entreguei minha vida pra isso. Yasmin, peraí, deixa eu só perguntar Doutor. pra ela aqui. Yasmin, e como é que foi essa tua primeira luta? Tu pode contar um pouco pra gente? Foi difícil ou foi mais fácil do que tu pensava? Demorou muito pra finalizar? Como é que foi essa luta? Conta um pouco pra gente. Foi muito difícil, na verdade. Eu não tinha experiência nenhuma, então só fui pela adrenalina. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas depois que eu ganhei, eu disse, é isso que eu quero. Ganhei a primeira luta, mas foi os 3 rounds. E amador, se não me engano, eu lutei 3 rounds, 2 minutos. E depois daí minha paixão cresceu ainda mais. Muda muito em relação, por exemplo, quando tu começou com a parte do Muay Thai, né? Sim. E aí depois veio pra modalidade kickbox. Muda muito a questão da parte da modalidade ou é bem parecido? Muda muito, porque é muito regras, né? São as regras diferentes. Mas a gente vai se adaptando. Tipo, aqui em Fortaleza mesmo, a gente é muito forte em relação ao strike, ao kickbox e ao Muay Thai. Sim. Então, faz essa mistura muito bem. E a galera, quando eu comecei, a gente falava que lutava Muay Thai, mas tinha a mistura de Muay Thai com kickboxing. Não era um Muay Thai tradicional. Sim. Teve um grande evento agora recente, né? Que foi do G. Azevedo
com Prime, né, Championship, né, Championships, que foi agora lá no centro de evento, que teve várias modalidades de luta, e o G organizou, né, até o Bebezão, que quem não conhece, o Bebezão é lutador também, ele é aqui da nossa região, do Genbaú, e tem um episódio dele no nosso podcast, ele também já veio aqui e contou um pouquinho da história dele, então se você quer conhecer um pouquinho, dá uma olhadinha lá, que a gente tem um episódio também do Bebezão. E aí, ele foi comentarista, e eu pensei que você ia participar desse projeto, né, da parte do torneio do Prime, né? Que teve agora recente, né? Não conseguiu? Na verdade, eu não consegui, porque, querendo ou não lá, eu moro na Bahia recentemente. Tipo, já faz uns 5 anos que eu moro na Bahia. Então, quando eu venho pra cá, eu venho muito, assim, em cima da hora, ou, tipo, não foi nada tão programado pra mim vir. Porque eu tenho minha rotina de treino. É um trabalho que a gente tem lá, então eu não posso sair por muito tempo. Aí eu consegui essa semana, mas foi semana passada, né? Aí já não dava eu passar 2 semanas aqui em Fortaleza, Sim. porque já ia passar 2 semanas sem eu ter a rotina de treino que a gente tem. Querendo ou não, lá é uma rotina diferente, né? Muito diferente, diferente daqui. Legal. Sim. E aí, teve essa sua primeira vitória, né? Quando você realmente sentiu gosto e tudo mais. E aí, como é que você foi buscando, né? Porque assim, tem um pouco de dificuldade, né? De ali no começo, questão às vezes de arrumar patrocínio, de arrumar um pouco também escolas para poder treinar, né? Então, como é que você foi vencendo essas dificuldades, né? Até o pessoal de casa, os atletas que estão no começo, estão assistindo aqui, estão vendo você, né, na ascensão, crescendo, né? Se destacando. Então, o pessoal de casa entender também um pouco, né? Do que você fez para poder driblar toda essa dificuldade, né, que tem o meio do esporte. Porque o esporte também, o pessoal pensa assim, não, já vai lá, já tá lá e pronto, né, já vai crescer na vida e tá... Não, tem todo um trabalho e um trabalho árduo, né, que você precisa galgar e caminhar, né? Sim. Na verdade, eu sempre fui muito bem direcionada. O Maju, ele foi meu primeiro mestre, então ele me direcionou muito bem. Ele me ensinou a ser uma lutadora de verdade. E com o gancho do Maju, eu conheci meu preparador físico, que é o Cleitinho. Então, Cleito Domingos. E eles são uma representação muito forte de pai para mim. Então, eu fui muito bem direcionada em relação a isso. E em relação ao patrocínio, eu mesmo, eu sou muito tímida, então eu só conseguia patrocínio porque o Cleitinho ia lá e conseguiu patrocínio para mim, porque eu mesmo não conseguiria ir atrás, só conseguia na cara e na coragem. E na verdade, antes eu achava que o UFC era muito distante, e porque a gente vem de uma realidade completamente, não é, como é que eu posso lhe explicar? A gente vem de uma comunidade, né? Tipo, Genbaú, eu vim da comunidade do Genbaú, de uma favela, que é uma favela, e a gente fica achando que a gente não pode, a gente não consegue. E eu acho bem interessante que eu fui lá, a gente passou por tudo, por todas as dificuldades, teve muito mesmo, até minha mudança para outro estado, não tinha dinheiro nenhum, minha mãe me deu um cartão de crédito, e na verdade eu não conhecia ninguém, só conhecia por mensagem Velame, que é o meu atual treinador. Então, eu fui só com a cara e a coragem para conseguir. E é muito interessante porque eu quero vir participar aqui do Genbaú, mostrar que é possível, não é impossível. E que todo mundo, com treinamento, com dedicação, pode chegar onde você quiser. Não tem isso, é muito distante. Só você correr atrás. Que massa, que isso aqui é importante, esse podcast aqui, né? Agradecer até a sua presença hoje aqui para estar compartilhando com a gente, para mostrar que muitas das vezes, né, a comunidade, né, ali os bairros, né, que muitas das vezes são a nossa periferia aqui de Fortaleza, né, o atleta, né, do bairro, muitas vezes tem aquela sensação de não conseguir algo porque mora na periferia, né? E você tá aqui hoje para mostrar que não, você veio da periferia, saiu do Genbaú e hoje em dia tá ganhando aí o Brasil e o mundo, né? Com a parte do esporte, e para mostrar que realmente, por mais que as pessoas tenham aquela
situação limitada, morar numa comunidade, não é motivo para poder a pessoa sonhar pequeno, tem que sonhar grande, né? Independente tem que sonhar grande, e hoje tá aí, mostrando aí pra todo mundo, né? Todo o Brasil, o UFC aí internacional, e mostra que realmente você tá conseguindo chegar e alcançar os seus sonhos através do esporte, através da sua determinação, das suas forças. Claro que tem toda uma preparação, tem todo aquela parte árdua, né, por trás, que muitas das vezes a gente não vê, né, Cleitinho? Que aí a gente tá vendo aqui a ascensão, você brilhando, você lá na parte lá do esporte, vixe, não, deu sorte aí, não, isso aí foi alguém que botou ela lá, mas não vê o por trás que tudo que você passou, como você tá falando agora, né, que teve que fazer todo um processo, muitas das vezes pedir favores, ter a sua mãe lhe ajudando ali para poder chegar no caminho e dali você trilhar, né, um caminho mais árduo, né, e mais difícil, e conseguir chegar onde está hoje, né? É verdade. E uma parada que você falou muito importante, né? A importância do podcast, essa importância da mídia que vocês têm. Porque uma coisa que eu reparo muito é a questão de que a galera retrata muito as tragédias. Se acontecer uma tragédia no Genibaú, a mídia vem em cima, mas quando a gente ganha um prêmio, há 4 anos atrás, faz 4 anos que eu tô no UFC? 4 anos, né? Eu me tornei a atleta mais nova a entrar no UFC. Então, isso eu vi aqui mesmo. Eu vi pouca mídia postando sobre isso. E atualmente também tem o jogador de futebol, o Lucas Bode, tá aí, velho, lutando. O cara tem uma história de vida foda também, aí conseguindo várias coisas. E a gente não vê esse destaque, a mídia destacando sobre isso, sobre que realmente a periferia tem tragédia, mas também tem gente que sonha, tem gente trabalhadora, tem gente que acorda de manhã cedo para mudar de vida, para conseguir o pão de cada dia, e não retrata só a Genibaú só tem bandidagem. Claro que tem, óbvio, como todo canto tem. Não é só no Genibaú, é no mundo todo. Então tem um lado bom e um lado ruim. Então a mídia não retrata isso, né? E na verdade, isso me deixa bastante revoltada por uma forma, até mesmo de aceitar essas coisas, porque, velho, eu cresci vendo isso, eu falo isso porque eu cresci no Genibaú, desde cedo, vendo sobre que no Genibaú retrata tragédia, se morrer alguém, quando vê com 15 minutos, tá uma pessoa com a câmera filmando e dizendo a tragédia que aconteceu. Mas se uma pessoa ganhar um prêmio, alguma coisa, ninguém fala. É isso mesmo, e concordo, assim, é um ponto importante, né, que você tocou. A gente tava até falando nos bastidores aqui, o Elton, que assim, o Conjunto Extraordinário, ele tenta relatar sempre a nossa realidade do nosso bairro. Se você olhar o histórico lá, a gente vai falar de cobranças, de necessidades do bairro, né? Tenta puxar as adjacências, né? Porque o nosso vem com o nome, puxa o Conjunto Ceará. Mas a gente sempre tenta abranger e alcançar o Genibaú, o Bom Sucesso, a Granja Lisboa, a Granja Portugal, o Bom Jardim, toda a adjacência ao entorno a gente tenta alcançar também com o Conjunto Ceará, que a gente também tem seguidores lá. E o que a gente percebe, trabalhando nesse tempo que eu tô à frente lá e assumi esse projeto, que as mídias, né, como você tá falando, a gente tá se referindo aqui sobre tudo, sobre jornais, sobre outras páginas e tudo. Porque a tragédia é o que o pessoal mais gosta. Yasmin, o pessoal mais gosta e mais dá engajamento. Mas se eu postar aqui uma coisa que nem a gente tá fazendo aqui nesse nosso podcast, a gente vai estar lançando você lá, tudo mais, o engajamento é pouco. As pessoas não se interessam. E a gente tem que mudar isso, a gente tem que valorizar o que é nosso. Quando a gente anuncia um comerciante do bairro, divulgando, mostrando a necessidade, mais seja uma publi, alguma coisa ali, muitas das vezes a gente faz também de cortesia, ajudar, né, os comerciantes, a gente faz para poder enaltecer e valorizar o nosso bairro. Fazer com que as pessoas aqui conheçam aquele comerciante, né? E traga para eles também. Quando tem também as tragédias dos alagamentos, quando a gente posta de uma certa forma esses alagamentos, essas tragédias, é uma forma de alertar nossas autoridades para como foram eleitas, para a gente poder trazer visibilidade e mostrar, poxa, a gente está aqui precisando da ajuda de vocês, cadê as nossas autoridades? A gente precisa de ajuda, a gente tem que alertar e tem que expor. Só que isso viraliza. Mas se a gente for dizer assim, olha, aqui nós estamos aqui com uma pessoa que é do Genibaú, como você mesmo falou, tal, entrevistando, mostrando, tá em ascensão, tá no UFC, vai dar no máximo 10 mil, 20 mil visualização. Agora, tragédia
as pessoas gostam disso, mas a gente tem que mudar isso. E eu concordo com sua fala que a gente precisa mudar isso no ser humano e enaltecer e valorizar as coisas boas, trazer coisas boas, pensar na mudança, pensar em acreditar que o Genibaú pode ser um dos melhores bares de Fortaleza. Eu acredito que o Genibaú possa ser sim o melhor bar de Fortaleza, mas o quê? Precisa de políticas públicas, precisa de a comunidade se envolver, precisa a comunidade cobrar também, né? Eu penso que o Conjunto Ceará também seja um dos melhores bairros de Fortaleza, não se levar tudo que vai de novo e de bom para Aldeota, para Meireles, para os bairros mais nobres, né? Então, assim, a gente precisa dessa visibilidade e pessoas como você tem a obrigação de falar mesmo, de mostrar, porque você tem voz, porque você é um atleta, né, em ascensão, crescendo e tudo mais, e eu, bato palmas pela sua fala aqui, porque realmente nós precisamos dar essa visibilidade para nossa periferia. E você está de parabéns. E nós estamos aqui, né, para falar sobre essa carreira brilhante sua, né, sobre a parte de enaltecer, de valorizar o seu crescimento, né, na parte do esporte. E aí vamos voltar um pouquinho lá, quando você foi para a parte de kickbox, teve a sua primeira luta, e aí como você assumiu novas modalidades, né? Você, não, agora eu vou agregar aqui jiu-jitsu, vou agregar aqui outro tipo de modalidade, outro tipo de esporte, para poder você ir para a parte do UFC, porque o UFC lá é como se fosse o vale tudo, né? Na verdade é um vale tudo, né? É um MMA que Sim. é tudo. Antigamente, antes do MMA, era chamado como Vale Tudo. Sim. Aí mudaram pro MMA, porque algumas regras mudaram. Então, aí o MMA, muita gente confunde o UFC, que é uma empresa, com o MMA. Sim. O UFC é uma empresa que é uma empresa do esporte MMA. A galera luta MMA, mas o UFC é uma empresa, o MMA é outra. Então, a galera muito fala isso, tu luta UFC. Aí acha que, aí quer falar, tu luta MMA, tipo isso. Mas isso é uma diferença que a galera precisa saber, que o UFC é uma empresa e o MMA é uma modalidade. Sim, sim. Pessoal de casa, né? Que, por exemplo, eu Sim. também não sei, eu não sabia. Sim. Eu sempre ia ter essa parte, não, o MMA e o UFC é a mesma coisa, né? Pra a gente que é um pouco mais leigo, né? Mas você explicando agora fica mais claro de a gente entender, né? Sim. E aí a modalidade que você decidiu de agregar, né? Essa parte do jiu-jitsu, agregar outras modalidades. Além do kickbox, né? Que já tem uma modalidade muito boa, e você agregar para poder ir nessa trajetória, para poder ir para Bahia, né? Sim. Como foi mais ou menos a sua forma de querer agregar essa modalidade? E também como foi contar também pro pessoal de casa como foi tua primeira luta na parte profissional. Tipo assim, minha carreira foi bem maluca, tipo, não foi aquela coisa de programada, tipo, foi Deus, só aconteceu. Sim. Na verdade, eu luto até hoje por amor real, tipo, claro que eu tinha no meu coração de mudar a vida da minha família, mas eu amo o octógono, eu amo estar lá em cima. Então, antes de ir pro MMA, eu só sabia o kickbox e tinha coração e caí na porrada. Tipo assim, na minha cabeça era isso. Depois disso, eu tinha muita resistência para treinar jiu-jitsu. Então, eu mesmo vim treinar jiu-jitsu há 5 anos atrás. Faz 5 anos que eu treino jiu-jitsu só. E antes eu só tinha. A gente até brincava, eu só tinha o strike e força. Porque Cleitinho sempre cuida do lado da minha força. Então eu tinha muito isso. E coração, raça. Então, minha primeira luta de MMA. Eu não lembro a data, mais ou menos, mas foi muito boa. Tipo, eu lutei com uma mulher já, ela era bem mais velha que eu, a Aline Kíria, e eu era uma menina, né? Tinha 14 anos de idade. Então, falar, mas Ju, você é louco deixar essa menina lutar com essa mulher e tal, ter que lutar no amador. Acho que nada, essa menina é de raça, ela vai lutar assim mesmo, sem caneleira, sem nada. Oxe. E foi aí que eu criei o amor pelo MMA mesmo. Depois que eu entrei com aquelas luvinhas pequenas no octógono, disse, eu não quero mais kickbox, eu quero MMA. Então, Nossa, viu? foi isso que aconteceu. Aí depois disso, eu conheci o Cleitinho, depois da minha primeira luta de MMA, e fiquei lutando no strike, a gente fazia umas defesas de queda e malhando, fazendo preparação física. Depois de um tempo, aí daí eu tive várias vitórias, mas também tive várias derrotas. Se eu não me engano, teve uma época que eu tive 3 derrotas consecutivas. E 2 delas foram finalizações. Então aí que eu vi que realmente eu precisava treinar o jiu-jitsu em si. Aí depois disso eu comecei a treinar no jiu-jitsu.
Aí fui, na verdade, comecei a treinar jiu-jitsu depois que eu fui pra Bahia. Depois que eu fui pra Bahia, eu disse, pronto, agora eu vou treinar jiu-jitsu. Aí depois disso comecei a continuar lutando. Quando foi no final de 2022, em agosto, se não me engano, dia 12 de agosto, eu estreiei no UFC, sendo a lutadora mais nova do UFC. E antes de chegar lá, eu tava aqui. Isso é bastante importante para quem é atleta ou para quem tá perto de conquistar algo. Sempre você tem no coração aquela vontade de desistir, você já tá no seu máximo. E eu tava isso, eu tava 2 semanas antes, eu tava aqui no Genibaú entregando quentinha. Olha aí, pra você ver, né? 2 semanas antes eu tava aqui entregando quentinha, minha mãe endividada, minha irmã tinha acabado de ter meu sobrinho. Então a gente estava numa situação bem ruim. E com isso minha mãe olhou pra mim e falou: "Pode ir pra Bahia". Só falou isso: "Pode ir pra Bahia, eu vou parcelar essa passagem". E eu fui de ônibus pra Bahia. Viajei 24 horas. E sendo isso, antes aconteceu no começo do ano eu tinha gravado contando sobre a história da minha vida e tal, pro Globo Esporte. Então, eu já estava desacreditada que minha reportagem ia passar, porque já estava fazendo 8 meses e nada. Quando foi um dia antes de eu viajar, eu acho que é Marinho. Você lembra? Rafael Marinho. Acho que é Rafael Marinho. Ele falou comigo. Yasmin, sua entrevista vai ao ar amanhã. E eu ia viajar no domingo. Olha aí. Aí fui ao ar no domingo, assisti quando eu cheguei lá na Bahia na segunda. Quando foi na quarta-feira, mais ou menos, quarta, quinta-feira, veio o contrato do UFC. Que massa. Será que foi por causa Que dessa massa. entrevista, hein? Sim, produtor? A gente Funcionou, acha né? que impulsionou, porque mostrou minha história e tal, minha história de vida, impulsionou bastante essa entrevista. Impulsionou porque, querendo ou não, eles conheceram Achou o que era atleta. trote não, porque o pessoal fica meio assim, né, tal. E aí, quem foi que recebeu? Foi tu, Cleitinho, que recebeu a ligação? Ou foi ela? Não, Foi tu, Yasmin? aí foi Velame. Aí foi o que é meu treinador da Sim, Bahia. sim. Ele é um treinador empresário. Então ele já veio com papel e eu fiquei sem acreditar. Pra você ter noção, eu não dormi quando eu recebi o contrato. Com medo de acordar e ter um sonho. Ansiosa, tô, né? Ansiosa. E sendo que, uma coisa mais interessante ainda, eu ia lutar de 52 quilos e eu tava pesando uns 63 quilos, 64, porque aqui no Brasil eu lutava de 57. Então ele tinha me oferecido pro UFC de 57 e 52. Sim. Então eu não podia ficar não tão pesada e nem tão leve. E eu só tive 20 dias pra tirar visto, pra fazer tudo, pra viajar. E foi uma luta em cima Caramba. da hora, então eu tive que perder esses 11 quilos, 12 quilos mais ou menos, durante esses 10 dias. Foi muita guerra, sabe? Mas depois é uma história boa de contar, mas na hora não foi nada bom. Que eu tive 20 dias pra fazer isso tudo. Caramba, meu. Isso tudo. E pra perder 12 quilos em 20 dias. E foi um corte de peso bastante sofrido. E isso foi muito bom porque quando eu lutei lá, quando eu fiz 3 rounds com a menina invicta, que estava treinando já, porque a luta dela, quando a gente foi cancelada, porque a outra atleta se machucou, aí eu entrei no lugar. Com 20 dias, ou seja, ela já estava fazendo um camp, ela já estava treinando. Sim. E eu não, eu estava aqui no Genibaú entregando o que tinha. Caramba. E depois disso. A gente lutou os 3 rounds, né? Quando eu desci do octógono, o dono do UFC, Dana White, veio falar comigo. E me deu aquela moral, conversou, falou que eu era uma boa lutadora e tal, que foi uma boa luta. Aí pronto, ali ganhei minha noite. Que massa, Porque que ele, massa, viu? porque, tipo, ele não vai falar com todo atleta. Sim. Tipo assim, é muito difícil ele falar com os atletas. Yasmin, E aí deixa eu te perguntar, essa foi a tua luta mais importante? Tu considera essa tua primeira luta a mais importante ou não? Teve alguma outra que tu lutou e tu disse, cara, essa teve um sabor assim, muito mais do que vitória pra mim? essa foi a luta mais importante, porque foi minha estreia no maior evento do mundo, né? Então, essa... Holofote e tudo, né? Holofote. E foi a primeira vez que o ginásio todo
eu vi muita gente. Foi a primeira vez que foi um ginásio. Eu tenho um ginásio que tinha, eu acho que tinha cerca de 40 mil pessoas nesse ginásio. É muita lotado. gente. E, tipo, todos contra mim. Tipo assim, a menina Que ela batia. era a favorita, Ela né? era a favorita, porque eu lutei em San Diego. E na Califórnia, e ali é perto do México, e ela era mexicana. Então, Hum, todo mundo foi era, pra tipo, pra lá. lá. Então, tipo, nesse card tinha muitos mexicanos, ou seja, a torcida pros mexicanos era muito forte, e ela era uma delas. E foi isso, velho. Ela nem tocava em mim, aí a torcida, e você escutava aquele monte de gente, disse, Ixi, caralho, mas foi muito, muito bom. e É aí, importante. quando terminou lá, resultado. Sim, aí foi um resultado bastante polêmico. Muita gente achou que eu ganhei, muita gente achou que ela ganhou, mas foi bastante acirrado. Realmente Sim, não foi injusto ela ter ganhado, mas poderia sim. ter dado ali pra qualquer uma. Entendi, bacana, que massa. E tu falou um pouco sobre a questão dessa parte do ganha peso, perde peso. É assim, em poucos dias você tem que perder tanto. Como é que é esse processo assim? É dieta? É treino assim, acirrado? Como é que funciona essa parte dessa perda de peso, né? Que a gente vê o atleta ter que perder 10, 20 quilos ali rapidinho. Na verdade, não é rapidinho. É porque agora, como eu já tô no UFC, ele sempre dá a luta, tipo, com 3 meses, assim, mais ou Sim, menos. Então, a gente tem esses 3 meses pra pra se preparar. administrar. É porque não tu Aham. falou 20, mas no caso geralmente tem 3, né? Porque o 20 foi Isso. por causa dessa Foi por que tu causa. entrou, né? Isso. Aí foi uma oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade e entrei. Sim. Mas geralmente eles dão com isso, com 3 meses. Então a gente tem para administrar. Aí pronto, a gente administra com dieta, com treinos intensos e muita disciplina. Até o dia da pesagem. Até o dia da pesagem. Se, por exemplo, se depois da pesagem tu poder ganhar alguns quilinhos, não tem problema. Oxe, eu posso ganhar até 30 É, quilos. né? Mas da É. pesagem tem que fazer. Sim. Ah, Depois da sexta de manhã, a gente pesa na sexta de manhã, dependendo do país que a gente luta, depende muito, porque não tem um país certo. sim. Ou seja, geralmente é 10 da manhã, dependendo do país. Aí depois disso eu posso comer à vontade, comer e me hidratar. E bastante importante ressaltar a recepção do UFC. Então, eles ajudam a gente, eles dão um suporte pra gente fazer a hidratação em perfeito estado pra sábado lutar bem. Que massa, que bacana. Os bastidores aí, viu? Na íntegra, o pessoal de casa aí que tá querendo saber como é que funciona. Muito massa, viu? Muito bacana. E, e aí, você teve essa sua primeira luta. E na segunda, tu já se sentia um pouco mais preparada, confiante pra ir? Como é que foi aí essa trajetória da segunda luta? Pra até chegar hoje, aonde você está, já teve quantas lutas pelo UFC? Eu já tenho 7 lutas pelo 7 UFC. lutas, né? Sim. E a segunda, como é que foi? A segunda também foi bastante maluca, porque eu lutar de 52 quilos. Aí, sendo que minha adversária se machucou um mês antes também. Aí tinha outra adversária no mesmo, outra atleta no mesmo card, que a adversária dela se machucou também. Só que ela era de 57 quilos e eu era 52. Aí perguntou se eu queria lutar de 57, porque aqui no Brasil eu lutava de 57. Sim. Aí, pra mim não perder o camp nem nada, eu vou lutar de 57. Então, eu lutei com ela de 57 quilos. Depois que eu lutei com ela, de 57, disse, não, vou voltar pra 52, né? Porque eu percebi a estrutura e É outra tal. categoria, É outra né? categoria, a gente sente muito, é muita troca de força, muita troca de intensidade, então eu senti um pouco de diferença. Hum, Aí, quando foi na minha terceira luta, eu já lutei de 52. hum. Aí, eu lutei com Poliana Viana, ela é bastante conhecida no Brasil. Ganhei por finalização. Eu ganhei até o bônus da noite de performance, Que que massa. realmente eles dão para eles escolhem 4 atletas para eles dar o bônus, que é um bônus de US$ 50.000. Aí eles Uhum. dão esse bônus para performance e contra a Poliana eu ganhei essa performance. E isso aí foi alavancando minha carreira. Depois de Poliana, eu lutei contra Carol Kavakovic aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela já era top 15 do ranking. Eu já entrei no ranking. Eu lutei com Carol aqui no Rio de Janeiro, no top 15 do ranking. Depois de Carol, eu lutei com. Deixa eu ver se eu sou boa de memória. Eu lutei com Marina em San Sim. Diego. E Marina já era a sétima do ranking.
Aí eu lutei com Marina, 7ª do ranking. Depois de Marina, eu lutei com... Porque, explicar melhor, Sim. o ranking são cerca de 300 atletas na minha categoria. Aí tem o top 15 do ranking. Ou seja, ali é as 15 ranqueadas para lutar pelo cinturão. Atualmente eu tava top 7, porque eu lutei com Marina, top 7, ganhei. E depois eu lutei com com Amanda Lemos. E quando eu lutei com a Amanda Lemos, ela era top 5 e ela já tinha disputado o cinturão. E quando eu lutei com a Amanda Lemos, uma semana antes eu peguei uma bactéria no joelho esquerdo. Eita. E eu não queria cancelar a luta, então eu viajei sem conseguir andar direito. E foi um corte de peso bastante complicado, porque foi o corte de peso e eu tava tomando um antibiótico. Ou seja, e quando a gente tá tomando antibiótico, a gente não pode parar de se hidratar, né? Sim. Porque antibiótico é forte e eu também não poderia parar de tomar antibiótico, porque era uma bactéria no joelho. Ou seja, foi um corte de peso bastante intenso, e eu não vou cancelar a luta. Então, eu lutei com essa luta. Eu lutei, e na verdade, foi uma das lutas que eu não me orgulho em falar. Mas depois de terapia, mexeu muito com a minha cabeça essa luta. Por quê? Porque eu não consegui mostrar a minha performance, não consegui mostrar o meu trabalho. Então, Sim. é tipo, um exemplo, você tá no seu trabalho, você faz aquilo muito bem, chega no momento importante da sua carreira que para você mostrar o seu trabalho e simplesmente seu corpo não respondeu ou o que você faz não ser da forma que você faz. É porque também tava debilitado por conta até do problema, né? Da bactéria e também dos antibióticos, né? Acabou te prejudicando, sim, né? me Bastante, prejudicando né? bastante. Hoje em dia eu cancelaria a luta, mas a gente é atleta, a gente é muito isso. A gente quer o que o corpo responda o tempo todo. A gente é muito... Sempre quer aquilo ali. Eu quero que meu corpo me responda, eu quero que isso aconteça, mas não é isso, não é isso. A gente é um ser humano, a gente não é uma máquina, e às vezes a gente confunde isso. É Yasmin, verdade. teve alguma luta que você participou, que você perdeu, mas que você aprendeu muito com ela e tirou lições dizendo assim, cara, não era pra ter feito isso, era pra ter feito assim, da próxima vez eu faço diferente, e fez da próxima vez diferente e deu certo? Tem alguma que tu possa contar pra gente? Sim, essa luta mesmo, essa luta eu acredito que na verdade não foi uma derrota, foi uma aprendizada. E o importante e legal que depois disso, que tudo isso aconteceu, ver a galera falando podcast e tal, aí falando que viu essa frase, que a pessoa nunca perde, assim, ou ela ganha ou ela aprende. Tipo, e isso ficou na minha cabeça, eu disse. E eu vim, toda vida quando acontece algo muito intenso na minha vida, eu venho para cá, eu venho para Fortaleza, que é onde está minha família, é onde está meu apoio. Sempre a minha base. E quando eu voltei pra cá, eu lembro que eu tava ainda um pouco, sabe? Aí recebi o afeto da minha família e tal, do Cleitinho, a gente foi treinar, eu fui treinar. E Cleitinho falou, Yasmin, você não regrediu, você estacionou. Você tem que aproveitar esse estacionamento pra você aprender. Então foi isso que abriu o leque pra minha carreira. Eu disse, realmente, eu tô estacionada aqui, o que é que eu vou fazer? E foi aí na verdade, uma Yasmin mais evoluída surgiu. E para minha próxima, depois disso, eu lutei acho que isso foi em abril. Quando foi em agosto, eu lutei com outro atleta. Essa agosto foi a última. A última, e foi em Yasmin completamente diferente, dominante, consegui mostrar o meu trabalho. Massa, viu? Então, e velho, me transformou a passar qualquer desafio. Que bacana, bacana. Que, assim, todo esse processo, né, que você passou e vem passando, é um aprendizado e experiência. Que até mesmo quando você falou assim, rapaz, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha cancelado a luta, né? Não tinha participado dessa que você se sentiu prejudicado, não mostrou o que realmente você poderia ter mostrado. Isso é maturidade, isso é experiência, que você ganhou, como o Cleitinho me falou assim, você é o momento de você aprender, né, e ver com os erros, para poder, de uma certa forma, melhorar a sua performance e crescer cada vez mais, né? E aí agora tá na parte só de treino
a gente tem já uma próxima luta definida, já tem aí que o pessoal de casa até para anunciar e conte com a gente, se tiver um cardzinho pra gente anunciar no Conjunto Extraordinário, dar aquela força, né? Porque até de antemão, a gente, do próprio Conjunto Extraordinário, a gente tá conhecendo os atletas aqui, por exemplo, a Mandinha, né, que é aqui do Conjunto Ceará, né, que é de futsal. A Mandinha, que é da parte de futsal, que é daqui do Conjunto Ceará também e tal. A gente já chamou outras vezes, tá tentando colocar na agenda, né? E o Bebezão já veio. Então, assim, a gente tá nessa parte mostrando que a gente tem muitos atletas aqui na periferia, né? Na nossa redondeza, no nosso Conjunto Ceará, no nosso Genibaú. E você, né, que eu tô conhecendo agora, vendo essa parte do seu trabalho, pode contar com a gente na divulgar sua próxima luta. Primeira mão, se você puder nos dar essa honra, né? E a gente solta lá na página, o Cleitinho lá, a gente dá essa força aí e dá aquela energia positiva e quem sabe aí traz mais uma vitória, né? Para o nosso bairro, para o nosso Genibaú. Sim. Na verdade, eu não tenho ainda luta confirmada. A gente tá esperando aí para depois de junho confirmar uma luta, mas vocês vão saber de primeira mão. Olha aí que massa, viu? Já vai estar saindo aqui no podcast aqui, ó, já deixou aqui de primeira mão, quando ela tiver uma luta confirmada, tiver tudo bonitinho, a gente vai estar mandando nossas energias, nossa torcida e tá divulgando aí para todo mundo acompanhar de casa, não é isso? Exatamente. E aí, agora, né, você tá na parte de preparação, né, na parte de treino, vindo essa parte, como é que é essa parte de um pouco da abstinência, de ter que deixar de lutar para vir para a parte de se preparar para tá ali, e até mesmo se caso aparecer, né, algo, né, para você de última hora ali, tá assumindo tal, como é que tá na sua cabeça, como é que tá mais ou menos aí os planos? A gente tá aproveitando esse momento que eu tô para cuidar mais de mim, da Yasmin em si. A gente é um equilíbrio, né? Então eu tô aproveitando para cuidar da minha cabeça, do meu corpo e do meu espiritual, ali para ter aquele equilíbrio para quando eu chegar no octógono, mais uma vez mostrar um Yasmin completamente diferente. E minha meta toda vida é entrar no octógono, a galera tirar tipo, pô, essa menina já não é mais a lutadora que lutou em agosto. Tipo, sempre busco isso, principalmente nos bastidores. Eu sou muito focada no que eu quero. E o meu foco sempre é evoluir, mostrar um Yasmin diferente a cada luta. E sempre me expressar da melhor forma. E para mim me expressar da melhor forma, eu preciso estar com a minha cabeça, meu espiritual e meu corpo bem. Porque, como eu falei, né, na minha outra luta, meu corpo não estava bem, então ele não me respondeu. E mostrou que eu preciso cuidar muito bem do meu corpo, do meu espiritual e principalmente da minha cabeça, para ter aquela conexão e transformar Yasmin Lucindo dentro do octógono. Que massa, bacana. Yasmin, e aí da tua opinião, né, da parte assim, o que tu tá achando sobre a ascensão também no nosso Ceará aqui em Fortaleza, sobre essas modalidades, sobre a parte do campeonato que tá tendo, as pessoas estão se interessando mais em praticar o esporte, tornar cada vez mais visível e também popular, né? Esse agora que teve, né? O Prime fez um campeonato, tal, com vários atletas, foi muito bacana, eu participei lá, achei o máximo. Realmente a gente vê a segurança, que é o preparo também, a parte lá da luta, dos atletas também, porque muita gente vê e tem aquele preconceito, não, isso aí é briga, é algazarra, não sei o que, tal, tem aquele preconceito da pessoa mais leiga, né, normal, tal, que não conhece, mas assim, a gente vê que é uma coisa totalmente profissional, um preparo, os atletas lá, aquela parte do fair play, né, vamos falar de uma certa forma assim, terminou a luta lá, se cumprimenta, tal, parabeniza, então isso é muito bacana. E como na tua visão, como é que tu vê essa ascensão, esse crescimento, né, dessa modalidade aqui em Fortaleza, Ceará? É bastante importante, na verdade, o que vai fazer o atleta é os eventos regional, né? Tipo, o que me fez a Yasmin Lucindo foi os eventos regionais também. E eu fico muito feliz com o crescimento do esporte. E quanto mais evento, a gente quebra ainda mais o tabu, né? Sobre isso, achar que a arte marcial é uma briga.
porque já passou isso já é ultrapassado, não é mais uma briga. Ali é duas pessoas que têm o mesmo sonho e tá buscando vencer na vida como qualquer outra profissão. E toda vida que eu luto, eu não vejo minha adversária como eu vejo ela que nem eu, que ela tá ali buscando melhora pra vida dela, tá ali fazendo o que ela ama. Então, eu acredito que isso é bastante importante e deveria ter mais eventos de MMA, viu? Eu vou dar esse puxão de orelha aqui. A galera antes ainda tinha bem mais, deu uma Sim. caída no evento de MMA e a galera devia botar os eventos de MMA porque a gente aqui no Ceará e principalmente Fortaleza, a gente tem atletas muito bons Verdade. e que tá faltando esse reconhecimento, sabe? Dos eventos, reconhecimento sabe, a gente precisa. Todo atleta, para chegar no UFC, precisa do reconhecimento dos eventos regionais, que deu uma diminuída bastante. Eu vejo bastante que aumentou os campeonatos de jiu-jitsu, de kickboxing, Sim. mas no MMA em si, deu uma caída bastante. Massa, massa. E assim, e até mesmo a parte do esporte, né? Todas as modalidades, seja no kickbox, seja na capoeira, seja na parte do karatê, jiu-jitsu, todos os esportes, né? É uma forma de tirar também os meninos, né? Da rua, tirar da parte ociosa, né? De uma certa forma de ir para um caminho. Então, assim, essa parte do esporte, ela valoriza e precisa ser reconhecimento um pouco mais, né? Do poder público, de ajudar essa parte. Agora, rapaz, eu achei incrível esse evento que o Jazz Azevedo fez do Prime, com parceria e tal, com vários empresários também, foi uma coisa incrível, muita gente bacana, muitos atletas preparados mesmo, né? Então a gente vê essa união através dos caras mesmo que participam, dos atletas ali, é muito bacana, muito massa. E essa visibilidade que você tá trazendo, né? E tá dando a oportunidade pra gente de estar aqui entrevistando em primeira mão, contando um pouquinho da sua história e dando essa visibilidade, rapaz, é muito bacana. E só tenho a agradecer mesmo, assim, por você estar compartilhando com a gente, contando um pouquinho aí da sua trajetória e levar o Genibaú pro mundo, né? Sim. A gente, quem sabe, aí vai ver cada vez mais, né, você aí crescendo e levando aí o Genibaú aí para todo o Brasil, por todo mundo, né? Sim. Muito massa. E na verdade eu faço questão, velho, porque no UFC sempre tem um dia que eles têm coletiva, então é pro mundo todo. Eu faço questão de ressaltar o Genibaú pra galera do mundo, pra conhecer de onde eu vim e ver que de onde eu vi tem mais gente, tem mais adolescentes, tem gente que tá precisando só de uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. Então, a gente precisa isso, a gente precisa, na verdade, reunir força, parar de querer valorizar as pessoas de fora. Não é só, é o ser humano em si, quer valorizar mais as pessoas de fora e esquece valorizar o seu parceiro, quem tá ali do seu lado, quem é que tá ali dando corre, sabe? Não falo só de atleta, mas eu falo assim do empreendedor, falo no geral da galera que busca ali pelo sonho. Aí você vê que o seu amigo do lado tá apoiando uma pessoa da sua mesma profissão, fora que nem conhece, mas você não posta, ou então não divulga, não dá esse apoio. Então a gente precisa mais se reunir sabe? Porque a gente reunida, a gente é uma força muito grande. Imagine, Conjunto Ceará e Genibaú junto para fazer o bairro melhor. Velho, aqui já ia ser completamente diferente, porque o Genibaú e Conjunto Ceará e a adjacência são muito, uns bairros, velho, vou contar aí os moradores, quantas pessoas tem, é muita gente, imagine, se apoiando ali, o empreendedor apoiando o outro, um exemplo, o atleta apoiando o outro, e assim vai, velho, um profissional apoiando o outro, e todo mundo ali se ajudando, velho, a gente não ia passar dificuldade nunca e não ia dar oportunidade pra mídia falar mal
da periferia nunca. Porque realmente a mídia, ela bota muito isso, que tem muita violência, mas também tem muita gente também, a gente fala muito, mas tem muita gente que se ajuda bastante. Esse projeto mesmo que eu tinha, que eu participava, foi ele que acendeu esse meu sonho de ser lutadora. Então imagine, se eu não tivesse esse projeto, e eu lembro que Valmir, ele fazia ele mesmo abriu na casa dele, botou ali o tatame, e pra gente treinar. Tipo, velho, e assim vai. Muito massa, concordo plenamente com o que você está falando. Realmente a gente precisa ter essa união, essa força, tanto mostrar, né, nessa parte de os empreendedores, ter a parte de a gente fazer o dinheiro circular aqui, ajudar também a parte com patrocínio, com pessoas de atletas, né, associações que estão muitas das vezes, né, à frente, né, desses parte do esporte. Então realmente eu concordo demais. Na parte também falando sobre política, porque assim, tudo é chato falar sobre política, mas é necessário falar de política, porque se a gente não colocar as pessoas boas lá na política, vai sempre estar os ruins. E os ruins só vão querer saber de favorecer eles e pronto. E não vão pensar lá na ponta, né? Para quem realmente precisa, né? Como muitas das vezes acontece as coisas aqui no nosso bairro, tragédias, alagamentos, as coisas. Então, assim, o político que ele precisa ver aquilo ali, ele precisa realmente cuidar e valorizar o bairro dele de onde ele veio. Então, assim, se as pessoas entenderem a força que tem e o poder que tem de fazer essa mudança, rapaz, eu tenho certeza que as periferias não seriam da forma que são. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito a melhorar, muito a crescer. E quem sabe aí um dia isso consiga, né? Através da sua voz, da sua fala, através da fala de outros atletas, através das falas dos Instagrams, do CC Ordinário, dos ordinários, né? Das mídias boas, né? Que vão trazer e enaltecer cada vez mais para valorizar o nosso bairro e fazer com que a gente consiga mudar essa realidade, né? E é muito bacana ver, assim, um atleta que nem você, chegando onde está chegando e voltar e valorizar a sua raiz, isso não tem preço. Isso, assim, é coisa, assim, que é muito, assim, de orgulhar, né? De ter, de agradecer. E eu faço questão de agradecer em nome, né, do Conjunto Ceará, dos moradores, né, pela a pessoa que você é como atleta, né? E valorizar a raiz, né? Da sua origem, né? Da sua periferia, do seu bairro, né? Sim. E tá aqui contar um pouquinho da sua história, né? Sim. Deixar agora você beber um pouquinho d'água, certo? Aí a gente vai continuar nosso papo e a gente em seguida vai entrar no nosso batatinho. Eu vou falar um pouquinho que nossos patrocinadores, o pessoal de casa tá um pouquinho aí curioso aí para saber um pouco mais da Yasmin, a gente vai estar falando aí um pouco mais. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter esse podcast aqui, que vem sempre aqui levando aí, né, para você de casa aí, mensagem dos nossos influenciadores, moradores, atletas, empreendedores, da galera do bairro. Podcast foi criado para isso, para a gente poder valorizar e trazer cada vez mais, né, essa visibilidade para os nossos moradores, para aqui nossas adjacências, nosso Genibaú, Bom Sucesso, Grande Portugal, Grande Lisboa, Bom Jardim, para todo mundo. Então compartilha aí o link, tem muitos outros episódios, se você der um cliquezinho aqui, entra lá, CC Ordinário, né, do podcast, você vai ver lá que tem várias outras entrevistas de outros podcasts aqui, muito importante, galera legal que a gente entrevistou, outros empreendedores, outros moradores. Então eu garanto que você vai gostar de vários episódios que a gente tem aí, e compartilha com o pessoal, dá aquele like lá, porque a gente precisa dessa compartilhamento, dessa ferramenta pro YouTube entender, né, que é uma coisa legal, que é uma coisa que realmente a gente está valorizando aqui, enaltecendo cada vez nosso bairro, e ele entregar para mais pessoas, viu? Muito obrigado aí pela sua audiência. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis para vender, para alugar, para fazer a parte de administração. Fala com a Fácil Imóveis, eu garanto, você não vai se arrepender. Tá em imóveis para alugar, para vender, quer fazer uma parte de uma revolução na parte de locação, sair de um imóvel para outro, fala com a Fácil Imóveis, que eu garanto que você vai estar tendo as melhores condições, tanto aqui no Conjunto Ceará e em toda a Fortaleza. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva. Quer fazer a parte de higienização, limpeza, quer fazer aquela parte de lavar e daquela geral na parte de chassi, eles têm um elevador lá que ele levanta o carro lá e faz a parte de lavagem. Então, garanto, você não vai se arrepender. Dá aquela conferida. Olha o Instagram deles também, que eu garanto que você vai ver lá toda a parte de higienização e trabalho que eles fazem lá, e só usam produto de alta qualidade da Vonix. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de
gráfica aqui no Conjunto Ceará. Foto 3x4, parte de foto maiores, impressão, parte de caneca. Você quer fazer gravação na parte de garrafa, quer fazer a parte de modernização da sua fachada, banner, fazer impressão lá daquela parte de layout novo. Vai lá na Cooperadora Central, que eu garanto que lá eles vão estar te atendendo muito bem, vão estar lá fazendo o melhor possível de projetos para você entregar arte de alta qualidade. Cooperadora Central, tamo junto. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Lá tem bolo, tapioca, buruaca, suco, cappuccino, chocolate quente, tudo que você imaginar em termos de merenda, cuscuz, lá no Ponte da Tapioca. Se você não conhece, dá aquela conferida. E se você conhece, dá uma passadinha de novo lá, volta lá, que eu garanto que você não vai se arrepender. Ponte da Tapioca, tamo junto. E carteiras Moranga. Você tá com aquela carteira velhinha, carteira que realmente, assim, tá precisando daquele upgrade, ó. Carteiras com couro legítimo, slim, com porta-cartões, parte de dinheiro você pode estar colocando também, feito à mão, acabamento feito à mão, e tem várias cores, tanto na parte preta, como marrom, como a café. Tem a parte de chaveiro, cinto também, e é de couro legítimo, tudo feito à mão, artesanal. Então você quer produto de alta qualidade, refinado, garante. Quer dar aquele presentão pro pai, pro amigo? Carteiras Moranga. Você não vai se arrepender. Entre em contato aqui, ó. Pega a câmera do celular, vai aqui nesse QR Code, que eu garanto que você vai estar vendo o Instagram de lá, não vai se arrepender. É um presentão pra dar pra um amigo, pra um pai e pra você mesmo. Você merece esse presentão. Carteiras Moranga, tamo junto. E minha amiga Yasmin, a gente tem um quadro que é o chamado Batatinha, certo? Esse Batatinha é como se fosse uma espécie... Se você chamaria ou não chamaria essa pessoa pra comer uma batatinha? Algumas pessoas mandaram alguns nomes aqui e a gente gostaria de saber se tem algum polêmico, se não tem, se você chamaria todo mundo pra comer aquela batatinha com aquela coquinha gelada no nosso patrimônio ali do nosso polo de lazer. Você já comeu batatinha? Claro, né? Claro, ali, claro. aquela porção zona. Rapaz, eu fui gravar uma vez um vídeo lá, menina, eu quase morri de tanto comer batatinha. E os comentários... Eu tava na parte profissional, cara, eu tava na parte profissional. Rapaz, tanta batata e o pessoal comentando lá, brincando, a galera lá, o negão da batata, o paizão da batata, várias galera que estão lá, né? Eu tenho o rei, o príncipe da batata, né? Então, assim, esse cara lá arrebenta. E é um patrimônio histórico que a gente quis homenagear de alguma forma, né? Eles. E também tô convidado, né? Vim aqui contar um pouquinho da história. Você chamaria, Yasmin, pra comer aquela batata com a coca gelada, a Maju? É Maju, viu, gente? Maju. O Maju. O Maju, né? Você chamaria o Maju? Sim, chamaria. Apesar de ele ia comer a batata toda, né? Que agora... Antes eu era gordinha, entendeu? Ele me chamava de gordinha. Agora o jogo virou, né? Eixe, ele vai estar sentindo... Ele tá com buchinho... Ele tá com buchinho saliente. Ela guardou, rapaz, ó. Guardei. Pra falar aqui no podcast ao vivo, viu? Ela faz falar pra todo mundo. Ei, a mulher esperou, mas pra se vingar, velho. Rapaz, ao vivo, viu, Maju? Porra, Maju, botou pra... E é polêmico porque ele falava do meu bucho pra todo mundo. E Yasmin perde tudo, mas não perde esse bucho. Aí eu perdi o bucho e ele achou. Vai ver que tu transferiu pra ele, não foi? Eu acho que ela perdeu também, eu achei também, que eu tô também. Rapaz, acho que sobrou pra todo mundo, então. Pra ele. Ei, sobrou pra todo mundo, que eu também tenho um aqui. Sobrou pra todo mundo. E você chamaria o Cleito Domingos, né? Que é o famoso Cleitinho, né? Pra poder comer a batatinha no polo. Chamaria com queijo ralado e ketchup e maionese. Bom demais. E a batatinha? E você chamaria também o Bebezão? Chamaria. A gente ia conversar bastante, mas que o Bebezão conversa muito. Eu gosto de bater um papo com ele, bater aquele papo legal. E eu chamaria ele pra tomar uma Coca Zero e comer uma batatinha. Ele trocar aquele feedback ali, trocar aquelas ideias, né? Dar uns conselhos e tal. Com certeza. E você chamaria a Amanda Nunes? Eu chamaria. Ainda apresentar o polo de lazer pra ela, a nossa, como é que eu posso falar? Nosso patrimônio histórico. Isso. Então, ela ia se amarrar, só que eu acho que a Amanda Nunes ia beber com uma cervejinha. E é isso. E você chamaria o Lucas Cruz?
Eu te chamaria demais, demais. Lucas Cruz é uma grande promessa também. Agora ele tá morando ali na Espanha? Na Alemanha. Ele tá morando ali na Alemanha. Então a gente ia bater um papo legal e ia tomar essa Coca Zero com essa batatinha. Eita, bom demais, viu? Que massa. Olha aí, a galera aí, todo conhecer o nosso polo, comer aquela batatinha gelada. E tá todo mundo convidado também a participar do nosso podcast, viu? A gente tem, Yasmin, aqui o famoso puxão de orelha. Esse puxão de orelha é como se fosse uma espécie de feedback, né? A forma que você pudesse ali puxar a orelha de alguém, que você quisesse externar, né? A sua opinião. Então, pra quem você daria esse puxão de orelha? Para esses políticos, né? Gente, é chato, quando falou é chato falar em relação à política, mas tudo roda em torno da política e principalmente em torno de esporte. Eu falo isso por experiência, que eu já vi políticos que só chega em época de política dizendo que apoia o esporte, mas não apoia, desculpa o palavrão, não apoia o esporte porra nenhuma. Porque quando ganha, a primeira coisa que eles esquecem é o esporte. Aí depois chega 4 anos depois dizendo que apoiou o esporte, mas não apoiou nada do esporte. Então, eu tô puxando pro lado do esporte, mas falo no geral. Gente, vamos abrir o olho com esses políticos safados que vai chegar no seu bairro querendo lhe dar R$ 50 para ganhar o seu voto. O seu voto vale mais do que R$ 50. Só... Rapaz, que tava aqui, puxão, tava preso. que tava preso puxão na bem minha dado. garganta Ei, isso aqui aí. é um corte, viu? Dá um corte tranquilo, porque que puxão de orelha bem dado, viu? Que puxão de orelha, porque realmente é isso, a gente precisa realmente rever e repensar. É chato falar de política? Mas é necessário. A gente tem que abrir nossos olhos, porque as políticas públicas que fazem a mudança na nossa comunidade. Então, se você, volta a repetir, não colocar as pessoas boas, pessoas que realmente vão fazer a mudança por você, aonde elas estiver para lhe representar, as pessoas que sempre repetem, sempre vão estar entrando lá, sempre vai continuar da mesma forma. Então a gente precisa sim pensar e falar sobre política. É necessário. É chato, mas é necessário. E, minha amiga, parabéns aí pelo seu puxão de orelha. Bem dado demais, viu? Muito bom. Nós temos também o selo do CC Ordinário. Esse selo é como se fosse uma espécie de prêmio, né? É como se fosse uma espécie de honraria. Para quem você daria esse selo do CC Ordinário? Primeiramente, pro meu parceiro, ele pode vir? Pode. Vem cá, velho. Cleitinha, rapaz, Cleitinha aí. Olha o Cleitinha aí, ó. Esse cara merece todo o reconhecimento, é um grande pai, a gente se comunica muito, ele me comunica pra mim como filha e eu pra ele como um pai. Foi um cara que me ajudou nos momentos mais difíceis e onde eu for, a gente já tem 10 anos, então eu rodo o mundo, mas sempre paro aqui no abraço, no aconchego, sabe? É aquele calor de pai mesmo, é um cara que eu amo de verdade, né? Um cara que sempre me ajudou muito. E é um momento muito sensível, assim, que até eu me emociono quando eu falo desse cara. Que é uma energia que a gente tem muito, muito forte, sabe? E, por incrível que pareça, eu tenho a mesma idade da filha dele. A gente tem diferença só de dias. A gente tava até comentando isso. Então, é uma conexão muito grande. E esse cara aqui é foda. Ei, rapaz! Esse cara merece tem que se emocionar todo o apoio aí. do mundo. Que massa, bacana, viu? Eu sempre falo que a Yasmin é uma filha que eu ganhei de Deus. Amém. O esporte, a minha profissão de educador físico me impossibilitou isso. E que é o recado que eu até peço a permissão para deixar para as pessoas. Que acreditem naqueles que sonham. E, se possível, faça parte desse sonho também. Porque vale a pena. Que mensagem, que massa. Bacana, viu? E minha amiga, nós estamos chegando aqui no finalzinho, certo? Só tenho a agradecer, né, a sua participação, muito bacana, várias reflexões, várias puxão de orelha, que história inspiradora sua, né? E eu queria abrir esse espaço aqui para você deixar um feedback, uma reflexão, na verdade, para aqueles jovens, muitas das vezes, que tá começando na parte da carreira de atleta, na parte do esporte também, muitas das vezes com dificuldade, muitas vezes não tem nenhum dinheiro para poder ir até o local do treino, né? Vão a pé mesmo, tal. Então, que conselho, né, você daria para esses jovens, né, que estão
praticando o esporte, muitas das vezes pensa em desistir do esporte mesmo, ou até mesmo de seguir uma carreira, né? Na profissão como atleta, né? Primeiramente, não acredite nessa parada que postam na rede social que a vida é uma maravilha, porque a vida não é, e em busca do sonho não é uma maravilha. É árduo realmente, mas é algo que vale a pena. Se você tem isso no seu coração, esse sonho, eu não falo só do esporte, mas no geral, corra atrás, vá atrás, acredite no seu coração. Honre as pessoas que estão do seu lado, acredite em Deus bastante, tenha fé e coloque Ele na frente de todos os seus propósitos e eu tenho certeza que vai dar certo. Acredite de verdade, não importa de onde você vem ou qual a posição que você está. O que vai depender é da vontade que você tem de melhorar a sua vida e melhorar a posição que você está. Então é isso, acredite em você e, velho, acredite que vai dar certo. Eu falo por experiência própria, né? Eu não tive nada, só tinha um sonho, coração e muitas pessoas que me apoiaram. Então, acredite. E mesmo assim, se não tiver ninguém que lhe apoie, vá a si mesmo que vai dar certo. É isso aí, muito massa, muito bacana. E também esse espaço agora tá para você fazer o famoso jabá. Qual o seu Instagram? Como é que faz para negar ali acompanhar? Pro pessoal, de um caso, de uma certa forma, ficar naquela torcida, né? E quem que também quiser deixar também os patrocinadores falar, pode ficar à vontade, que esse espaço aqui é para você agora, meu amigo. Fala do seu Instagram, fala como o pessoal acha, manda o pessoal seguir. E aí, galera, ultimamente, eu sou um pouco low profile, mas vou resolver isso. Eu sou um pouco tímida em relação a isso, mas meu Instagram é Yasmin Lucindo. Sempre, quando eu tenho luta marcada, sempre posto por lá também. Então me acompanha o meu trabalho. A gente roda o mundo todo, mas sempre levando o bairro, levando as pessoas que sempre me apoiaram. E é isso. Não tenho mais o que falar, gente. Não, mas sobre patrocinadores, se quiser falar, pode falar do UFC e tal, tudo mais, viu? Na verdade, eu sempre fui um pouco em relação a patrocinadores. Eu não tenho, assim, patrocinadores em si. Mas vou falar das pessoas que me apoiaram antes de entrar no UFC. A Proforce Suplementos, que sempre me apoiou. Academia... Como é o nome da academia? A Alpha Fitness, Cleitinho Domingos, que ele é meu preparador físico, mas ele é personal também, galera. Tem uma turma específica ali, ele faz treinos específicos para você. Então é isso. Tem Bebezão, que também dá aula particular. E foi a galera que me ajudaram. Cleitinho, tô esquecendo mais de alguém, Cleitinho? Me ajuda. Jaqueline, nutricionista, você que quer aí a parte da nutrição, perder o bucho aí pra... perder aí o bucho para o final do ano, pro verão. A Daiane, fisioterapeuta. Cintura de Barbie, lembrei também, Mari, cintura de Barbie, que sempre me ajudou, me apoiou. E é isso. Tamo junto, galera. É a parte onde entra aí os empreendedores, né? Sim, a galera do bairro. A gente montou um ciclo de apoio para trazer o mais próximo do que seria o alto rendimento. E aí eu fui ali no Davi da Proforce, que é um conhecido nosso aqui do Conjunto Ceará. Sim. Fui na nutricionista Jaqueline, na Daiane fisioterapeuta, e a gente fez aquele multidisciplinar para poder apoiar ela. Isso a ela ainda amadora. Sim. Com 17, 16 anos. E a gente tem que agradecer esses profissionais que apostaram em uma menina de 17, 16 anos que o mundo ainda não conhecia. É fácil querer patrocinar agora, né? É verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas tem que tirar o chapéu para esse pessoal. Sim, bastante. Salva de palmas aí para nossos empreendedores do nosso bairro, que eu valorizo muito, que eu gosto muito, que eu sou um cara fãzaço por todo empreendedor, também sou um cara empreendedor e sei das dificuldades, e realmente sempre que eu puder falar bem e puder externar, né, essa parte do empreendedorismo, eu vou sempre externar, porque realmente o empreendedorismo também pode mudar o mundo, né? E é isso aí, viu? Posso só falar aqui Pode. Esquecer bastante, que é bastante seu. Importante, gente. A churrascaria Lucindo. Que foi... Eita, aí é! Gente, a principal, gente, foi aqui.
Onde é que fica a churrascaria? A churrascaria fica na rua Nossa Senhora Aparecida, gente, no Genibaú. Minha mãe tem uma comida excelente. Eita. Eu posso rodar o mundo todo, mas a comida da minha mãe é uma delícia. Não é só porque é minha mãe, mas tem churrasco, tem galeto, tem baião, tem as marmitas. Sim. Então, gente, peçam que vocês não vão se arrepender também, viu? Funciona de segunda a segunda? Funciona de terça a domingo. Terça a domingo. Isso e agora só tá funcionando no horário de almoço. Tem Churrascaria Lucinda. Churrascaria Lucinda. Ó, galera, já segue aí. Eu vou lá também pra comer, porque eu sou doido por comida. Dá pra perceber, né? Vai lá. Eu vou lá dar uma conferida lá, conhecer lá. E vou dar lá aquela mensagem, um abraço nela lá, viu? Então, Churrascaria Lucinda, olha só, se não falasse, hein? É verdade. E tem cortesia da casa. Neidão nem sabe, mas vocês têm a cortesia da casa, então vão lá. Olha aí, tá aí. Lá a comida da Neidão, que vocês não vão se arrepender, não. Tu me leva, viu, Ney? Tu me leva, viu? Vamos sim, vamos junto lá, a gente comer lá e fazer algum vídeo lá e divulgar lá no Conjunção. Oi, Yasmin, eu vou fazer um vídeo ainda, vou falar no vídeo e vou publicar no Conjunção Ordinário pra gente fazer uma resenha legal, viu? Pois, minha amiga, muito obrigado, só tenho a agradecer por você compartilhar, que podcast bacana, viu? Conte sempre com a gente aqui do podcast do Conjunto Ordinário, do Conjunto Será Ordinário, né? Do nosso Instagram também. Sempre que precisar, tiver aqui pelo Genibaú, pelo nosso bairro, a gente tá aqui também para poder enaltecer e valorizar cada vez mais os atletas, né? As pessoas, os moradores, os empreendedores. Então é isso, só tenho a agradecer e fale pra gente também quando você tiver sua próxima luta, pra gente poder também divulgar, externar lá, dar aquela força positiva, a gente poder mandar as energias positivas. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência, só tenho a agradecer também por você estar aqui com a gente, compartilha com a galera aí, manda esse link aí pra vários amigos, pra poder conhecer um pouquinho da história da Yasmin, ver também os outros podcasts que a gente tem aqui. Dá aquele like lá, ativa as notificações para poder a ferramenta do YouTube entender que é um podcast bacana, sadio aqui, que a gente tá enaltecendo. E é para valorizar o nosso bairro mesmo, valorizar aqui as nossas raízes, o nosso Genibaú, o nosso Bom Jardim, o nosso Bom Sucesso, Grande Lisboa, o nosso Conjunto Ceará. Então, assim, esse podcast foi criado para isso, pra gente poder valorizar cada vez mais e manter raízes aqui. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!